É hora de começar a se mexer. 1º de julho de 2026. Possivelmente o dia mais importante da história moderna estará chegando, pois Shrek retorna às telonas. Você sabe que todo mundo vai estar no cinema no primeiro dia, mas até lá, achamos que seria divertido revisitar essa franquia absolutamente icônica e fazer um tier list. E para qualquer um aí que talvez ainda não seja uma pessoa de cultura, tudo bem, porque em breve você será. Porque vamos incluir todos os filmes, alguns spin-offs, videogames e até algumas outras coisas que você talvez nem soubesse que existiam. Esta é a tier list da mídia do Shrek. Ótimo, vamos começar. Como sabemos, Shrek é perfeito, mas algumas mídias dele se destacam mais que outras. Então vamos começar este vídeo com o nível C, para as partes que são mais ogro robusto. Mesmo nossa última escolha tem uma ambição impressionante, Shrek Conto de Fadas Freak Down. Aposto que várias mídias específicas do Shrek vieram à sua mente ao clicar neste vídeo. Eu também apostaria com a mesma confiança que um deles não era um clone de Mortal Kombat para o Game Boy Color. Pesquisar no Google pelo primeiro jogo do Shrek mostrará o antigo Shrek de Xbox. Nós, verdadeiros especialistas em Shrek, sabemos que seu legado nos games começou com Shrek Fairy Tail Freak Down. Agora tenho que dar crédito a esse jogo pela pura audácia que deve ter sido necessária para criá-lo. Quero dizer, não só o primeiro videogame da sua franquia é um jogo de luta 2D, mas fazer disso um jogo de luta 2D para o Game Boy Color e lançá-lo poucos meses depois do filme sair é realmente uma jogada incrivelmente ousada. Todos nós sabemos que Shrek foi um sucesso estrondoso desde sua estreia nos cinemas. Essa é a parte em que você fugiu. Mas como foi a estreia dele nos videogames? Bem, quero dizer, é jogável. Olha, pra ser justo, acho legal que você possa jogar com tantos personagens do filme. Desde personagens secundários como Biscoito e Monsieur Wood, até os óbvios como Shrek, Fiona e Burro. Espera aí, como assim o Burro não é jogável? Ele só aparece como decoração de menu, colocaram um carrasco aleatório do castelo do Lord Farquaad no lugar do deuteragonista do filme, nem sabia que ele tinha nome. O mais grave é que a exclusão do burro nem é o pior do jogo. Da jogabilidade travada e inexplicável à música horrível, sem contar os assustadores sprites de tela que nem sei o que são. Se o Shrek tivesse essa aparência no filme, entenderia o medo que todos tinham dele. Fairy Tail Freak Down é tão ruim que fica bom. Mas além de servir pra gente rir, não tem muita utilidade. Mas olha, se serve de consolo, Shrek Super Party Fairy é um pouco melhor. Digo não porque seja um bom jogo ou algo assim. Ainda é desajeitado, claramente inspirado por séries de jogos mais icônicas e superiores. E os designs dos personagens em estilo Chibi são quase crimes contra a humanidade. Mas, sei lá, eu sinto que é um rito de passagem para uma série ter pelo menos um clone ruim de Mario Party, né? Esse jogo não precisava existir, mas parece certo que exista. Claro, isso não significa que o resto do jogo pareça certo. Minijogos mal explicados, gráficos comprimidos e falta de identidade própria. Shrek teve algumas adaptações de videogame decentes, mas esta é uma das mais fracas. Porém, já joguei coisas piores, até entre clones de Mario Park. E para fechar o nível C, eu vou dizer, Shrek 3º não é tão ruim assim. E olha, para todos os que odeiam Shrek 3 por aí, vou admitir uma coisa. É facilmente o pior dos 4 filmes do Shrek até agora. Enquanto os outros todos se encaixam na categoria de obra-prima, de certa forma Shrek 3º é apenas ok. Entendo porque muitos não gostam dele, já que os 2 primeiros filmes do Shrek tinham histórias emocionantes e piadas engraçadas para todas as idades. Shrek 3º parecia mais direcionado ao público infantil, o que faz sentido por ser um filme para crianças. É como comer em restaurante gourmet por 2 anos e de repente ir ao Burger King. Você pode até gostar de algo, mas será decepcionante em comparação. Acho que estive tão ocupado que nem mencionei isso. Vamos aos detalhes. O lado bom do filme. Ainda há algumas piadas decentes. O dado horripilante do burro nunca vai sair da minha cabeça. E embora Encantado não seja exatamente o vilão mais intimidador, ele é bem engraçado. Às vezes é bom ter um antagonista que é menos vilão e mais um idiota comum. Infelizmente, o filme sofre por tentar equilibrar muitas tramas ao mesmo tempo, o que faz com que nenhuma delas realmente tenha tempo suficiente para brilhar. Shrek se adaptando à vida da realeza e à paternidade já era uma ótima ideia, então por que incluir aquele garoto do colégio cujo nome esqueci? Pode ser razoável em alguns pontos, mas é a aventura menos impressionante do Shrek, e carece do coração que torna a série especial. Mas como uma cebola, esse nível tem muitas camadas, e a próxima é o nível B. Se você está aqui, eu sei o que está pensando. Shrek não sabe improvisar no rap, sabe? É, isso mesmo. Sei desse pensamento específico que você tem, e o rap improvisado do Shrek vai te provar o contrário imediatamente. Também sei o que mais você pensa. Por que um clipe antigo do Shrek fazendo rap merece destaque aqui?
Você queria continuar na ignorância, não? Agora você sabe, sem sombra de dúvida, que o Shrek sabe improvisar no rap. E também sabe que ele tem um burro que é meio esquisito. Em seguida temos o videogame do Shrek 2. Se tem uma coisa que o jogo do filme do Bob Esponja nos ensinou, é que às vezes jogos licenciados baseados em filmes infantis podem ser realmente muito bons. Com uma mistura de plataforma e pancadaria, o jogo Shrek 2 é um desses exemplos. Apesar de seguir a trama do filme, o jogo traz novidades como vários personagens jogáveis, minijogos, quebra-cabeças e segmentos especiais chamados Hora do Herói, onde cada personagem ganha destaque. Além disso, é um jogo que você pode jogar com até 4 pessoas, então se você tiver um PS2 4 controles e mais 3 pessoas dispostas a jogar, na verdade é uma opção bem interessante. Embora eu recomende outro jogo do Shrek, isso fica para depois. Shrek no Natal é o próximo. Lançado quase junto com Shrek 3º, este é o típico especial de Natal que grandes franquias infantis costumam ter. Assim como Shrek 3º, Shrek no Natal é apenas razoável. Saindo agora, você evita o trânsito das festas. É um especial fofo. Consigo imaginar perfeitamente você se aconchegando com a família para assistir durante as festas, mesmo sendo algo bem simples. Gosto de ouvir as histórias dos amigos sobre o Papai Noel, principalmente o burro apresentando o lendário Papai Noel dos Waffles. Acho que vou tentar isso neste feriado. Falando em doces, podemos comentar que o gengibre canonicamente perdeu seu amor para o Papai Noel? Eu sei que a piada é que essas histórias provavelmente não aconteceram, mas ele ficou realmente horrorizado ao ver o Papai Noel. Acredito que esse homem de gengibre tem trauma do Papai Noel. Por que ninguém consolou ele quando saiu correndo ao ver o Papai Noel? Veja uma série derivada ao Dindy. Ele merece algo bom nessa vida tão triste e breve. Bom, na verdade, Dindy, que tal um lugar de destaque na lista dos maiores lutadores de arena de todos os tempos no Shrek Super Slam? Sabe, essa frase foi originalmente escrita como uma piada, mas aparentemente ele é nível S, ou até S+. Mas de qualquer forma, Shrek Super Slam é realmente uma experiência de jogo única. Se você já quis jogar com todos os seus personagens favoritos de Shrek e forçá-los a se espancar com gráficos medianos de PS2, esse é o jogo pra você. De peidos atômicos com Shrek, a duelos de espada com Príncipe Encantado ou Gato de Botas, e até transformar os sonhos dos rivais em pesadelos com Dindy, esse jogo diverte tanto sozinho quanto no multiplayer. Também tem um modo história bem legal com cenas dubladas apresentadas como histórias de Ninar que os personagens contam para os filhos do burro. Vou mostrar meu favoritismo pelo biscoito dizendo que minha história favorita é a dele, onde ele exibe sua casa incrível, vê ela destruída por um gnomo claramente bêbado ao volã e precisa dar uma surra nele. Acho que com essa música estilosa, é um bom momento para destacar como a trilha sonora é estranhamente boa. Não era pra eu ficar balançando a cabeça com a música de fundo de um jogo do Shrek, que é tipo um Smash Bros 3D, mas cá estou eu. Mas vamos fechar o nível B com o filme original do Gato de Botas. Acontecendo antes de ele fazer parte do elenco dos filmes do Shrek, Gato de Botas coloca o felino titular no centro das atenções, em seu próprio filme. O novo protagonista traz uma vibe totalmente nova. Embora mantenha o senso de humor cínico da série Shrek, este filme foca ainda mais em proporcionar ao público uma aventura com um toque de faroeste e alguns gatos adoráveis. A única coisa que você vai encontrar esta noite é encrenca. Gato de Botas. E também um ovo, que também é o principal vilão. Isso faz sentido pelo que me lembro dele em Super Slam. Mas de qualquer forma, Gato de Botas é um filme bem sólido. Quero dizer, foi tão bem recebido que ganhou sua própria série completa e até uma sequência que veio depois. Nesse sentido, devo dizer que por mais que eu gostaria de colocá-lo em uma posição mais alta, ele é definitivamente ofuscado não só pelos filmes originais do Shrek, mas também pela sequência que veio depois. E convenhamos, é natural que a ausência do Shrek faça você perder alguns pontos, sabe, em um ranking de mídias do Shrek. Agora estamos chegando cada vez mais perto das obras-primas que Shrek fez parte ao longo dos anos. Então vamos passar para o nível A. Vamos começar com um dos projetos mais divisivos do Shrek, Shrek, o musical. Reconheço que escolher Shrek para um musical da Broadway, entre tantas opções, foi algo inusitado. Quero dizer, esses filmes são conhecidos por incluir todos os tipos de referências à cultura pop, incluindo músicas populares. Eu literalmente acabei de citar um exemplo disso na introdução desta sessão. Fazer um musical que reconta a história com músicas originais é confuso, ainda mais considerando o tom satírico do filme. Mas se você quer saber, eles definitivamente fizeram funcionar. Os cenários e o trabalho de figurino, antes de tudo, estão simplesmente incríveis. Bem, a maioria deles. Não gosto de ver o burro tão alto quanto o Shrek, mas isso não diminui a grandiosidade do musical. Gostamos dos momentos da Fiona na torre. O Farquaad alto andando de joelhos é hilário, assim como seu personagem. E eu não sabia que a maquiagem podia tanto antes dessa peça. Foi realmente uma apresentação espetacular, mas como na maioria das adaptações, não chega nem perto do produto original.
Você pode criar músicas e piadas cativantes, mas no fim, isso só me faz lembrar como gosto das músicas e piadas dos filmes originais. Ainda assim, se você já gosta de Shrek, com certeza vai curtir o musical. Agora, quando se trata do original, nada é mais direto ao ponto do que Shrek de William Steig. Isso mesmo, foi desse livro ilustrado de 1990 que Shrek tirou seu nome. Ele também se parece um pouco mais com o design beta do Shrek no filme, que lembra um personagem de fundo de Ratchet e Clank. Tirando isso, esse é um livro bem engraçado. É fácil notar de onde veio a inspiração dos contos de fadas cínicos. A história mostra Shrek em uma missão para se casar com uma princesa nojenta, enquanto se diverte com o choque das pessoas diante de sua aparência. Ao fazer isso, Shrek mostra aos leitores de todas as idades uma lição importante. Até pessoas feias merecem direitos humanos às vezes. Falando sério, DreamWorks, obrigado por mudar o design, era assustador. Tenho certeza de que esse Shrek veria isso como elogio. Já vimos Shrek em um especial de Natal, mas Shrek assustado para menos traz ele em um feriado mais próximo de sua zona de conforto. É o conceito mais simples possível para um especial de Halloween. A turma se reúne para um concurso de histórias assustadoras, onde vence quem aguentar até o fim, em pé ou sentado, no castelo talvez assombrado do Lord Farquaad. Parece que vai ser uma noite muito divertida. Do burro e gato de botas discutindo com suas histórias até Shrek cuidando de um Pinóquio possuído, esses cenários divertidos são um ótimo presente para fãs de Shrek. Como esperado, as histórias trazem um humor típico de Shrek, mas com um leve toque de terror descontraído. Se isso não bastar, ainda tem uma garota biscoito Yandere dublada pela Mabel de Gravity Falls. Há também um remix assustador da música Bem-vindo a Duloc, do primeiro filme. Agora estamos quase no auge, mas antes de uma sequência oficial de Shrek, a Universal Studios lançou Shrek 4D, que, após assistirmos, subiu mais na nossa lista do que esperávamos. Talvez eu não estivesse na sala com quem gravou legalmente o show para o YouTube, por isso não experimentei os efeitos 4D em primeira mão. Mas isso não diminui o quanto o curta é divertido, dá pra ver que foi feito por quem se importava com o filme e os fãs, pois tem piadas muito boas. Há várias quebras da quarta parede, como esperado. Destaca o momento em que Shrek pede ao burro para ir direto ao ponto e o show corta para uma cena de perseguição. Pode ir na frente, eu fico de sobremesa. Isso não é ouro da comédia, é platina. Shrek 4D traz de volta Lord Farquaad como fantasma, que tenta matar Fiona do Além para casar-se com ela após a morte. Ele faz isso mandando seu servo Thelonious capturar e tentar jogar ela em um rio. Não sei o que é mais engraçado, o puxa-saquismo do Farquaad morto ou o Thelonious servindo alguém literalmente morto? Sim, esse conflito fantasmagórico rende cenas de ação divertidas que imagino ficariam incríveis em 3D. E logo fora do nosso top 3, e da categoria final está Shrek para Sempre. Fico feliz que nos últimos anos esse filme tenha recebido mais amor. Só recentemente Shrek para Sempre passou a receber uma atenção que merecia. Mas sinceramente, como uma carta de amor para a saga Shrek como um todo, esse filme faz seu trabalho muito melhor do que Shrek III. Rumpelstiltskin é um grande vilão, aproveitando a saudade de Shrek de seus dias de ogro para enganá-lo e fazê-lo desistir do dia em que nasceu. Graças a você, o rei e a rainha passaram o reino deles para mim. O elenco inclui personagens antigos e novos de universos alternativos. Me alimente se tiver coragem. E de personagens totalmente novos, como o flautista de Hamelin, que foi criativamente reinventado como uma espécie de caçador de recompensas. Shrek para Sempre é um filme muito bom, mesmo que não chegue ao nível dos dois primeiros. Eu simplesmente não posso tirar o mérito dele. Se você consegue chegar ao quarto filme de uma série e ainda ser muito bom, isso é um sinal claro de que está fazendo algo certo. Mas finalmente é hora de falar sobre o nível S. Aqui tudo que reluz é realmente ouro, mas acho melhor começar pelo bronze, que seria Gato de Botas, O Último Pedido. Já foi dito antes, mas esse filme não precisava ser tão bom. Animação incrível, trilha sonora ótima e dublagem excelente. A lenda nunca morrerá. Uma premissa realmente ótima, é só a ponta do iceberg aqui. Esse filme é o primeiro a realmente resgatar o que fez os dois primeiros filmes do Shrek serem tão incríveis. Apelo universal. Crianças e adultos podem se divertir com as piadas bobas e personagens coloridos, que são bem inteligentes. Mas os adultos também podem aproveitar o fato de que esse filme é literalmente sobre o Gato de Botas lidando com a inevitabilidade da morte e o pânico que isso traz. Seja em termos de comédia ou de roteiro em geral, O Último Pedido é um dos melhores filmes que a DreamWorks lançou em décadas. Também nos deu Joãozinho, um dos vilões mais hilários da história do estúdio. E sério, esse cara é simplesmente terrível.
É como misturar Gideãozinho e Sr. Sapo no liquidificador, criando algo ainda mais maligno. Além dele, temos a Morte, um vilão que consegue cumprir o papel de ser ainda mais intimidador. Você sabe que vamos nos encontrar de novo, né? Mas quanto ao motivo de não podermos colocar Gato de Botas, o último pedido em uma posição mais alta é porque ele não nos apresentou ao único, ao inigualável, ao espetacular Shrek. Já me disseram que Shrek é um dos melhores filmes. Fui eu mesmo que disse isso e agora conto pra você. Mas acredito que nem precise, afinal, quem não ama Shrek? Mesmo que você ache que a série já deu o que tinha que dar, é difícil negar que esse filme original é um clássico absoluto. Paródia irreverente de conto de fadas, o filme brinca com clichês clássicos de infantis, mostrando Shrek literalmente limpando a bunda com um deles logo no início. Sob o humor cínico e as referências pop, há uma história com verdadeiro coração. O filme é diferente do livro, que mostra um ogro grande e malvado se divertindo sendo desagradável. Acho que isso também daria um filme divertido, mas em vez disso, Shrek ganha o dom da amizade. E como em praticamente todo anime shonen por aí, isso salva o dia. Shrek aprende através de seu novo melhor amigo, Burro, que ele não está tão perdido assim. Cara, eu gosto de você. Qual é o seu nome, Shrek? Protegendo o carinha dos cavaleiros irritados e conquistando um amigo para sempre. O restante do filme mostra a autodescoberta de Shrek, que culmina em uma parceria improvável com Fiona, princesa que também busca se encontrar. Meu Deus, você não é a princesa? Não. Vou te tirar daí. É uma história comovente e doce, com uma camada ousada e com cheiro de cebola. E esse tipo de vibe é algo que só o Shrek consegue realmente transmitir. Dito isso, por mais incrível que seja Shrek 1, e apesar de eu adorar, preciso dar uma medalha de ouro para Shrek 2. Shrek construiu o personagem Shrek e destacou suas relações principais, sua esposa Fiona e o melhor amigo Burro. Shrek 2 então foca mais em um escopo mais amplo de personagens, sem ignorar os desenvolvimentos originais do primeiro filme. Shrek ainda interage com seus entes queridos, tenta se adaptar à nova vida e à família da esposa, encontrando apoio e se abrindo com o Burro, a quem respeita mais. Também conhecemos a fada madrinha Ardilosa, uma vilã ainda mais ameaçadora e eficaz que o Lord Farquaad, que já era um ótimo vilão. Isso sem nem mencionar o fato de que esse filme nos apresentou ao Gato de Botas. Olha, um gatinho. Cuidado, Shrek. Você pegou um pedaço. Deu mais destaque a personagens secundários como Gengibre e Pinóquio. O Mongo está aqui. E sem contar que esse filme tem não uma, mas duas versões de músicas que melhoraram as originais. Sim, eu sei, todo mundo fala sobre Eu Preciso de um Herói, que é incrível. Ela deixa a cena de invasão do castelo umas 100 vezes mais épica do que precisava ser. E só um comentário, em algum momento na DreamWorks, algum cara teve a ideia de dar para o gato animado talvez a frase mais épica e incrível da história do cinema. Hoje eu pago minha dívida. Também existe a versão final de Living La Vida Loca, cantada pelo Gato de Botas e o Burro. Sem desrespeitar Rick Martin, mas é impossível competir com o quanto eles arrasaram. Shrek 5 será incrível, mas duvido que supere essa sequência quase perfeita, a menos que coloquem o biscoito para cantar.